Eu poderia pensar milhares de motivos para não votar em Jair Bolsonaro, mas aqui eu vou resumir 5 motivos. 5 motivos para que a gente não eleja Jair Bolsonaro presidente da República. Primeiro motivo, muita gente diz que vai votar em Jair Bolsonaro para combater a corrupção, mas Jair Bolsonaro e sua família são parte e se beneficiaram ao longo desses anos de vida pública do sistema corrupto. Tem sido muito comentado na mídia o enriquecimento estrondoso da família Bolsonaro nesses anos de vida pública. Jair Bolsonaro, por exemplo, de 2006 a 2018, teve uma elevação do seu patrimônio de 168%. Eduardo Bolsonaro chegou a mais de 400% de enriquecimento no seu patrimônio. Boa parte desse enriquecimento foi feito com a negociação de imóveis, que são comprados abaixo do valor de mercado e que em pouco tempo sofrem uma valorização vertiginosa. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis já se pronunciou dizendo que há fortes indícios de lavagem de dinheiro por meio dessas negociações. Lavagem de dinheiro que tem sido inclusive uma prática de Jair Bolsonaro. Em 2014, ele recebeu R$200 mil da JBS por meio de uma triangulação com o seu partido, o PP, partido que tem corruptos notórios, tal como Paulo Maluf, por exemplo. Vale lembrar que a JBS e outras empresas estiveram envolvidas em vários casos de corrupção pela compra de partidos e figuras da política para recebimento de vantagens econômicas por meio de propina. A última notícia, que inclusive foi Trend Topics no Twitter, foi o Caixa 2 de Bolsonaro. O financiamento empresarial de campanha foi proibido pela nova legislação eleitoral exatamente para combater essa prática de empresas pagarem políticos e partidos por meio de propina. Jair Bolsonaro está burlando a nova legislação eleitoral, se beneficiando de serviços já contratados por empresas, como no caso dos R$12 milhões que foram investidos na campanha dele por meio de empresas contratando serviços de disseminação de fake news e mentiras no WhatsApp. Isso configura claramente Caixa 2 de campanha. Motivo 2. Bolsonaro tem dito que um dos fundamentos do programa econômico é a privatização de empresas públicas, sobretudo a distribuição de energia e o refinamento de petróleo. Essas privatizações vão atrelar o preço dos combustíveis, do gás de cozinha e da energia elétrica ainda mais às oscilações do mercado, o que vai atingir o bolso de todas as brasileiras e brasileiros, agravando o problema da alta dos combustíveis e da energia elétrica, o que inclusive já foi motivo de grandes mobilizações populares, como no caso da greve dos caminhoneiros. O Bolsonaro tem dito que isso vai resolver os problemas do povo brasileiro, mas isso só vai beneficiar os grandes acionistas do mercado financeiro. Terceiro motivo. Bolsonaro tem dito que acabar com os direitos trabalhistas é a única forma do Brasil gerar empregos. Essa lorota já foi contada na época da reforma trabalhista. Reforma trabalhista essa que inclusive Bolsonaro e o seu partido votaram a favor. E o resultado imediato da reforma trabalhista foi a geração de mais desemprego, foi aumento da jornada de trabalho e a redução dos salários. E a gente ainda tem que ouvir de Bolsonaro e sua equipe econômica que o centro do novo governo seria o fim do 13º e o ataque à aposentadoria, a reforma da Previdência que motivou inclusive a greve de 2017 e que foi derrotada nas ruas. O quarto motivo para não votar no candidato Jair Bolsonaro é pelo seu desprezo em relação ao meio ambiente e às comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas e indígenas. Bolsonaro e sua equipe têm dito claramente que tem o objetivo de acabar com o Ministério do Meio Ambiente e flexibilizar os licenciamentos ambientais, dando carta branca para desmatadores, agronegócio, mineradoras e empreiteiras. Ele diz que quer retomar a construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós na Amazônia, construção essa que foi contestada pelo Ministério Público Federal e teve o licenciamento ambiental negado pelo IBAMA. Além de significar uma ameaça para a Amazônia brasileira e para as comunidades que lá vivem, Bolsonaro tem dito que quer retomar o funcionamento da usina de Angra 3 e sair do Acordo de Paris, firmado entre 195 países para conter o aquecimento global. Bolsonaro disse que não vai dar 1 centímetro de terra para as comunidades indígenas e se referiu aos quilombolas em arrobas, nos mesmos termos que os antigos escravocratas faziam. Ele se diz a novidade, mas o que ele aplica é exatamente a velha fórmula colonial, violenta e destrutiva do meio ambiente.
O quinto motivo para não votar em Jair Bolsonaro são as falsas soluções para o problema da violência, que na verdade apenas geram mais violência. Muita gente tem dito que vai votar no Jair Bolsonaro porque ele supostamente representaria um combate à violência e à criminalidade. Mas é importante a gente lembrar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é o estado que elegeu o Jair Bolsonaro e que ele representa há quase 30 anos, e que teve esse modelo como aplicado, um modelo falido que só gerou mais violência. A intervenção federal do governo Temer no Rio de Janeiro, intervenção essa que foi apoiada pelo deputado Jair Bolsonaro e pelo seu partido, significou um enorme gasto de dinheiro público e não trouxe nenhum resultado concreto em termos de diminuição da violência e da criminalidade. Muito pelo contrário, o resultado foi o aumento no índice de assassinatos da população e de mortes dos agentes de segurança pública. Lembrando também que foi no Rio de Janeiro que a nossa companheira Marielle Franco, vereadora, foi barbaramente assassinada, exatamente por denunciar a falência desse modelo e denunciar como esse modelo penaliza os pobres negros periféricos das favelas do Rio de Janeiro. O crime contra a Marielle nunca foi esclarecido, porque falta investimento em inteligência. E como é possível combater a criminalidade sem inteligência? A violência social não vai diminuir sem que você combata as causas sociais da violência. A gente não vai ter diminuição da violência sem diminuição da desigualdade e sem garantir direitos para a população. O marketing do ódio e da truculência levado pelo Jair Bolsonaro não resolve nenhum dos problemas, não apresenta nenhuma solução concreta para os problemas, mas tem gerado uma série de ataques violentos e assassinatos em seu nome. Se nenhum desses motivos te convenceu, saiba que Jair Bolsonaro tem dito que vai acabar com todo tipo de ativismo no Brasil. Na ótica de Jair Bolsonaro, isso significa que movimentos de contestação populares simplesmente não poderiam acontecer. Movimentos como Junho de 2013, Movimento contra a Copa, movimentos contra a corrupção, ocupações de escola e denúncias dos ladrões de merenda, o movimento de mulheres contra Eduardo Cunha e o Elinão, movimentos ambientalistas, indígenas, greve dos caminhoneiros, a greve geral contra o ataque na aposentadoria. Todos esses movimentos para Jair Bolsonaro não existiriam e, se existissem, seriam barbaramente massacrados. É esse governo que você quer?